Juliana Oliveira tinha 29 anos e um universo de expectativas apoiado sobre seus ombros. Como a única herdeira do Grupo Almeida, um império que se estendia por setores que iam do design de moda ao mercado imobiliário, sua vida era um espetáculo de luxo, mas um deserto de afeto. A ascensão meteórica da empresa, iniciada pelos seus pais, pessoas de visão e determinação que, por uma infelicidade do destino, foram ceifados por um acidente aéreo quando Juliana ainda era adolescente, havia deixado-a com uma fortuna incalculável, mas com uma solidão profunda. Ela morava em uma mansão colossal em São Paulo, possuía propriedades em Florianópolis e no Rio de Janeiro, e era, para o mundo exterior, a personificação do sucesso. No entanto, por dentro, sentia um vazio que carro de luxo, joia ou aquisição de hotelaria jamais seria capaz de preencher. Aquela noite, a sensação de oco era mais forte do que nunca. Ela estava no restaurante O Mirante, o epítome da elegância paulistana, para um jantar de negócios. À sua frente, 2 de seus diretores discutiam a aquisição de uma nova rede de hotéis com a mesma paixão que se poderia dedicar a um balanço financeiro. A conversa era fria, calculista e cheia de jargões que, para Juliana, pareciam apenas um dialeto de distanciamento humano. Ela ouvia, assentia e, por vezes, forçava um sorriso polido, enquanto sua mente divagava em busca de algo real, algo que tivesse alma. Foi nesse momento de desinteresse que seus olhos pousaram sobre uma mesa isolada no canto do restaurante. Sentado ali, visivelmente nervoso e elegantemente vestido em um terno escuro, estava Rafael Costa. A surpresa a atingiu como uma onda de calor. Rafael era o seu funcionário mais confiável e discreto, o homem que cuidava da sua mansão com uma dedicação quase reverencial há 3 anos. Ele era alto, com cabelo castanho e olhos gentis que ela havia notado apenas de passagem, nos raros momentos em que seus caminhos se cruzavam. O que ele estava fazendo ali, em um restaurante que custava o salário de um mês inteiro? Juliana observou, a curiosidade se sobrepondo ao tédio. A cena se desenrolava com uma clareza dolorosa. À frente de Rafael, um homem de aproximadamente 40 anos, com uma aparência desleixada e maneiras arrogantes, parecia mais interessado em seu celular do que na conversa. Ele pedia os pratos e vinhos mais caros, sem sequer olhar o cardápio, e tratava o garçom com desdém. Rafael, por outro lado, era a imagem da polidez e da esperança. Ele sorria educadamente, tomava pequenos goles de água e parecia genuinamente empenhado em fazer o encontro dar certo. O contraste entre os dois era chocante. Juliana percebeu que aquilo era, sem dúvida, uma daquelas reuniões arranjadas por aplicativos de relacionamento. Ela desviou o olhar por um momento, voltando a si para responder uma pergunta de seu diretor sobre o fluxo de caixa. Mas a imagem de Rafael, tão vulnerável e ansioso, permaneceu em sua mente. Quando ela finalmente olhou de volta, o desastre já havia ocorrido. O garçom havia trazido a conta de R$ 150. O homem desleixado pegou a fatura, a olhou e um sorriso cruel se espalhou por seu rosto. Ele se levantou, pegou a jaqueta e disse algo que fez Rafael empalidecer. Depois simplesmente saiu, deixando-o com a conta nas mãos. Juliana viu a expressão de desespero se apossar do rosto de Rafael, enquanto ele, com as mãos trêmulas, abria a carteira para contar o pouco dinheiro que tinha. Eram apenas R$ 5. Ele olhou ao redor, os olhos buscando uma saída, a vergonha se acumulando em seu semblante. Suas pálpebras estavam úmidas, mas ele lutava para não chorar. Juliana sentiu algo se quebrar dentro dela, algo que ia além da compaixão. Era uma identificação com a solidão e a humilhação que ele estava vivendo. Em um ímpeto que surpreendeu a si mesma, Juliana se levantou de sua mesa. Seus sócios a encararam atônitos. Ela, no entanto, ignorou-os e atravessou o salão com um passo firme e decidido. Ela sentiu os olhares de todos os presentes, mas a única coisa que importava era chegar àquela mesa. Aquele homem que, em silêncio, cuidava de seu lar há 3 anos e que agora passava pela maior humilhação de sua vida. Quando chegou à mesa, Rafael ergueu o olhar e o reconhecimento em seus olhos deu lugar a uma onda de pânico e constrangimento.
Ele se levantou de um salto, balbuciando desculpas incoerentes. Era a última pessoa no mundo que ele gostaria de ver naquela situação. Juliana, no entanto, o acalmou com um gesto da mão e com uma naturalidade que a chocou, sentou-se na cadeira que o homem mesquinho havia acabado de deixar vazia. Rafael permaneceu de pé, completamente mortificado. De todas as pessoas que poderiam ter testemunhado sua tragédia, tinha que ser justamente sua empregadora, a única pessoa de quem ele dependia financeiramente e que poderia, com uma única palavra, ceifar sua fonte de sustento. Juliana o olhou com uma expressão que ele nunca havia visto em seus olhos. Não havia julgamento, nem superioridade. Havia apenas compreensão e talvez até um toque de tristeza. Sem dizer uma palavra, ela pegou a conta das mãos trêmulas de Rafael e a examinou. R$ 150, um valor exorbitante para uma noite que ele sequer havia desfrutado. O outro homem havia, de forma proposital, escolhido os pratos mais caros. Rafael começou a se explicar, gaguejando. Ele contou que era seu primeiro encontro em anos, que havia se deixado levar pela esperança de ter conhecido alguém especial através do aplicativo. O homem havia sido tão convincente em suas mensagens, parecendo interessado, inteligente e maduro. Ele havia proposto o encontro naquele restaurante, prometendo que pagaria a conta. Rafael jamais imaginou que fosse uma armadilha tão cruel. Juliana ouviu tudo em silêncio, e foi nesse momento que ela teve a primeira de muitas revelações sobre o homem à sua frente. Durante 3 anos ela havia interagido com um funcionário perfeito, mas distante. Agora via um homem vulnerável, ferido e que estava vivendo um dos momentos mais difíceis de sua vida. Juliana chamou o garçom e, sem hesitar, pediu uma garrafa do champanhe mais caro da casa. Em seguida, dirigiu-se a Rafael com uma voz decidida, mas gentil. Ela o convidou a se sentar novamente, não como empregado diante de sua empregadora, mas como pessoa diante de pessoa. Ela queria ouvir sua história, entender quem era o homem por trás daquela presença silenciosa. Rafael sentou-se, incrédulo. Juliana pagou a conta como se estivesse pagando por um cafezinho. Seu gesto era muito mais que financeiro. Era um milagre de dignidade. Ela o estava salvando da vergonha, permitindo que ele saísse daquela situação com a cabeça erguida. Enquanto esperavam o champanhe, Juliana começou a fazer perguntas sobre a vida dele. Ela queria saber de seus sonhos, de seus hobbies, do que ele fazia em seu tempo livre. Aos poucos, Rafael foi se abrindo, e o que ele revelou a deixou fascinada. Ele contou sobre sua licenciatura em filologia, sobre a paixão pela literatura e o seu sonho de ser professor. Ele havia trabalhado por anos em uma escola de periferia, mas uma tragédia familiar que ceifou a saúde de sua mãe o forçou a abandonar a profissão. A busca por um trabalho que lhe desse tempo e estabilidade para cuidar dela o levou a se candidatar a uma vaga na mansão de Juliana. O emprego havia sido um presente, uma solução quase milagrosa, que permitiu que ele equilibrasse o cuidado com a família e o sustento. A sua discrição, que Juliana tanto admirava, era, na verdade, uma autodefesa, uma maneira de manter sua vida pessoal separada do trabalho para não misturar os problemas. Juliana ouvia cada palavra, descobrindo um homem culto, sensível e profundo, que havia sido obrigado a esconder sua verdadeira natureza para se adaptar às circunstâncias da vida. Ela nunca havia se sentido tão fascinada por uma pessoa. Quando o champanhe chegou, Juliana propôs um brinde. Não à noite desastrosa, mas à possibilidade de eles se conhecerem de verdade pela primeira vez. Rafael sorveu o champanhe, e a bebida suave se tornou um alívio. Pela primeira vez em anos ele se sentia visto pelo que realmente era, e não pelo trabalho que fazia. A conversa fluiu por mais de 1 hora. Rafael viu uma mulher que ia muito além da imagem de empresária rica e poderosa. Ela era inteligente, curiosa e surpreendentemente solitária. Eles se conectaram por suas semelhanças, por suas solidões compartilhadas. Quando finalmente se levantaram para ir embora, ambos sabiam que algo irreversível havia mudado. Eles não eram mais empregadora e empregado. Eram 2 pessoas que haviam se encontrado em um momento de vulnerabilidade, descobrindo que tinham muito mais em comum do que jamais poderiam ter imaginado.
Juliana insistiu em acompanhá-lo até a parada do metrô. Sob a iluminação da rua, o momento parecia mágico. Antes de se despedirem, Juliana disse a ele que queria continuar a conversa, não na mansão, mas como pessoas. Rafael, ainda um pouco atordoado, aceitou. Aquela noite, ambos permaneceram acordados por horas, repensando cada momento. Rafael não conseguia acreditar que a mulher mais rica que ele conhecia havia se sentado com ele, o tratado como um igual e o escutado de verdade. Juliana, por sua vez, se deu conta de que havia passado uma das noites mais interessantes e verdadeiras de toda a sua vida. Eles não sabiam, mas o gesto de bondade em um momento de humilhação havia desencadeado uma cadeia de eventos milagrosos que mudaria suas vidas para sempre. O conto de fadas não estava nos castelos ou na riqueza, mas na simples escolha de um ser humano em ajudar outro, e no milagre que pode florescer dessa ação. O dia seguinte ao encontro no restaurante O Mirante amanheceu com uma luz diferente para Juliana e Rafael. A mansão do Grupo Almeida, antes um lugar de rotina fria e formalidade silenciosa, parecia agora vibrar com uma energia nova e inebriante. Rafael retornou ao trabalho como sempre, pontual e impecável em suas tarefas, mas havia uma tensão elétrica no ar, uma corrente de expectativa que ele e Juliana sentiam a cada encontro. Troca de olhares fugazes, sorrisos que mal se formavam, mas que já comunicavam volumes de significados não ditos. O mundo de ambos, que parecia tão bem definido por suas posições sociais, estava milagrosamente começando a se fundir. Juliana, por sua vez, começou a ver Rafael com olhos completamente novos. Ela notou a reverência com que ele manuseava os livros de sua biblioteca, passando a mão pelas lombadas como se fossem velhos amigos. Observou a delicadeza com que ele arrumava as flores nos vasos, transformando arranjos simples em obras de arte. Notou como ele limpava as esculturas da sala com um cuidado que ia além do dever. Ela sentia que em cada gesto havia uma história, uma cultura e uma sensibilidade que ela havia sido incapaz de perceber em todos aqueles 3 anos. Uma noite, ela o encontrou na biblioteca, absorto na leitura de um volume de um poeta famoso. Ele estava com um lápis em uma das mãos, com as páginas cheias de anotações. Pela primeira vez, Juliana se permitiu quebrar a formalidade. Ela se aproximou e perguntou sobre o livro. O que começou como uma simples pergunta se transformou em uma conversa que se estendeu por horas. Rafael, que sempre fora tão reservado, se sentiu à vontade para se abrir. Ele falou de sua paixão pela literatura, de como as palavras o transportavam para outros mundos. Com uma paixão que Juliana jamais vira em seus sócios ou colegas, ele revelou ter estudado profundamente poesia e que havia lido os clássicos mais importantes. A grande revelação para Juliana veio quando ele mencionou que, além do português, ele conhecia outros 5 idiomas, e que a leitura era o seu refúgio, o seu verdadeiro lar. Ele falava de livros com uma profundidade que a fascinou. Juliana, por sua vez, sentiu uma necessidade crescente de se expor também. Ela admitiu que, apesar de toda a riqueza, sua vida era cercada de pessoas que de fato não haviam. Ela se sentia como um objeto de valor em meio a outros objetos de valor. A conversa foi um bálsamo para ambos, e ao final da noite, eles sabiam que tinham encontrado uma alma que os compreendia. As veladas na biblioteca se tornaram uma rotina, uma necessidade mútua. A partir desse momento, os dias e as noites se transformaram em uma busca constante por desculpas para se encontrarem. Eles falavam de tudo: arte, música, filosofia, história. Juliana percebia que muitas de suas próprias ideias estavam sendo moldadas e enriquecidas pelas conversas com Rafael. Ele era um mundo de conhecimento e sensibilidade que ela nunca havia imaginado que existisse. O primeiro grande plot twist do capítulo veio com a ideia de um evento social. Juliana precisava ir a um concerto no Teatro Municipal, um evento de gala que era um dos pontos altos da alta sociedade paulistana. Ela hesitou por um momento, mas a sua intuição, que a guiou no restaurante, falou mais alto. Ela o convidou. Rafael, chocado e lisonjeado, ficou em um dilema.
Ele sabia o que a sociedade pensaria, os rumores, o choque. Mas o convite de Juliana não era apenas um convite. Era um sinal de que ela o via como um igual, como alguém digno de estar ao seu lado, não importava o contexto. Ele aceitou. O concerto foi uma experiência mágica. Rafael estava impecável em seu terno, emprestado de um amigo, e Juliana estava deslumbrante em um vestido que parecia feito para ela. Dentro do teatro, o brilho das joias e a formalidade da alta sociedade pareciam opacos perto da luz que eles irradiam um para o outro. Durante o intervalo, Rafael, com uma familiaridade surpreendente, comentou sobre a execução da orquestra, sobre a técnica do regente e as nuances da peça. Para Juliana, a música deixou de ser um mero símbolo de status e se tornou uma experiência viva e cheia de significado. Eles se sentaram em um canto mais reservado para conversar, e foi ali que Rafael revelou seu maior sonho: voltar a ensinar, mas não em uma escola qualquer. Ele queria abrir uma escola para jovens de bairros menos favorecidos, para que tivessem as mesmas oportunidades que ele havia perdido. Juliana ouviu, fascinada, vendo a paixão e a nobreza em seus olhos. A sua riqueza, que sempre lhe pareceu um fardo, de repente ganhou um novo propósito. Ao retornarem para a mansão, sob um céu estrelado, eles se sentaram no jardim. O silêncio que se instalou não era de constrangimento, mas de uma intimidade profunda. Juliana confessou a Rafael o quanto se sentia solitária, mesmo rodeada de tanta gente. Rafael, em uma revelação que tocou Juliana, admitiu que desde que a conhecera e que eles começaram a ter conversas de verdade, ele se deu conta de que havia algo em sua vida que ele sempre quisera, mas que nunca havia tido: uma conexão verdadeira, uma alma gêmea. Naquele instante, eles souberam que haviam cruzado um limite, do qual não poderiam mais voltar. A amizade havia se transformado em algo mais profundo e assustador, mas também incrivelmente belo. As semanas que se seguiram foram um verdadeiro turbilhão de emoções. A tensão entre eles era quase palpável, feita de olhares que se buscavam, conversas que duravam horas e silêncios carregados de significado. Juliana sentia-se atraída por Rafael, não por seu status ou riqueza, mas por sua inteligência, sua autenticidade e sua sensibilidade. Ele representava tudo o que faltava em seu mundo. Rafael, por sua vez, estava lutando contra sentimentos que cresciam a cada dia. Ele estava apaixonado por Juliana, mas sabia que sua situação era complicada. Ela pertencia a um mundo de privilégios que parecia inalcançável para alguém como ele. O ponto de virada definitivo e o grande milagre deste capítulo veio em uma noite de dezembro, quando a chuva caía forte sobre São Paulo. Juliana havia cancelado todos os seus compromissos e, em uma ação completamente espontânea, pediu a Rafael que ficasse após o expediente. Ela teve uma ideia ousada: cozinhar com ele. Juliana nunca havia se aventurado na cozinha de sua mansão, mas a ideia de criar algo com suas próprias mãos, de forma simples e humana, lhe parecia incrivelmente atraente. Rafael a guiou na preparação de uma autêntica paella de frutos do mar, ensinando-lhe os segredos da culinária tradicional. Juliana, que não sabia nem segurar uma panela, se divertia como uma criança, rindo de seus próprios erros. Eles trabalhavam lado a lado e a intimidade que se criou foi muito além da amizade. Suas mãos se tocavam, seus corpos se aproximavam. Era um momento de pura alegria e naturalidade. Eles jantaram na mesa rústica da cozinha, geralmente reservada à equipe de serviço, e para Juliana, a experiência foi uma das mais memoráveis de sua vida. Eles falaram de viagens, de sonhos, de medos e de esperanças para o futuro. Foi durante essa refeição que Rafael, com o coração pulsando forte e toda a coragem que possuía, encontrou as palavras para expressar seus sentimentos. Ele disse a Juliana que havia se apaixonado por ela, mas que compreendia perfeitamente se ela não pudesse corresponder. Suas vidas, seus mundos, pareciam distantes demais. Juliana o olhou em silêncio. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de uma emoção avassaladora. Ela confessou que também havia se apaixonado por ele. Não pela sua riqueza, mas por sua inteligência, por sua alma,
pela maneira como ele a fazia se sentir mulher, em vez de apenas uma herdeira ou empresária. Pela primeira vez em sua vida, ela havia conhecido um homem que a amava por quem ela realmente era, e não por sua conta bancária. O primeiro beijo veio de forma espontânea, doce e cheio de tudo o que eles haviam trocado nos meses anteriores. As diferenças sociais, os problemas práticos, tudo isso desapareceu. Havia apenas eles dois, duas pessoas que se encontraram contra todas as probabilidades. Os dias seguintes foram os mais felizes que ambos já tinham vivido. Eles buscaram todas as desculpas possíveis para estarem juntos, para compartilharem momentos de intimidade. Rafael continuava a trabalhar para Juliana, mas agora eles viviam uma história de amor que os preenchia de alegria. Com Rafael, Juliana se sentia livre para ser ela mesma, para rir, para falar de seus sentimentos verdadeiros. Rafael, por sua vez, florescia sob o amor dela. Sua autoestima crescia, sua cultura encontrava uma interlocutora à altura, e seus sonhos pareciam mais do que realizáveis. Eles sabiam que não poderiam viver para sempre naquela bolha de felicidade e que, mais cedo ou mais tarde, teriam que enfrentar o mundo exterior que dificilmente aceitaria a sua relação. Uma noite, enquanto estavam abraçados no sofá da biblioteca, Juliana tomou uma decisão revolucionária. Ela estava cansada de se esconder. Ela queria apresentar Rafael ao mundo como o homem que amava, independentemente das consequências. Rafael a olhou com amor e preocupação. Ele sabia o quanto ela estava arriscando, mas sabia também que ela tinha razão. Se o amor deles era verdadeiro, ele deveria ser forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade. A decisão de Juliana de tornar o relacionamento público marcou o fim do segundo capítulo, deixando-os prontos para enfrentar a batalha do amor contra o preconceito. A decisão de Juliana de tornar pública a sua relação com Rafael foi como um relâmpago que caiu sobre a alta sociedade de São Paulo. A notícia de que a herdeira mais rica do grupo Almeida havia se apaixonado por seu empregado doméstico correu como um vendaval pelas colunas sociais e grupos de WhatsApp, gerando um verdadeiro terremoto de choque e repúdio. As reações foram imediatas e, na maioria das vezes, cruéis. Os amigos da família ligavam horrorizados para Juliana, questionando sua sanidade. Diretores do grupo Almeida expressavam preocupação com a imagem da empresa, sugerindo que a herdeira estava passando por um momento de instabilidade emocional. As revistas de fofocas iniciavam uma campanha de especulação, pintando Rafael como um oportunista perigoso e sem escrúpulos, um caça-fortunas que teria manipulado uma mulher solitária. Rafael vivia este período com uma mistura de orgulho e um profundo tormento. Ele estava feliz com a coragem de Juliana, com o fato de que ela tinha o valor de lutar por ele, mas sofria ao vê-la ser atacada. Ele se sentiu alvo de um ódio irracional. Amigos de Juliana, pessoas que ele jamais havia visto antes, o confrontaram diretamente em eventos públicos, oferecendo-lhe dinheiro para desaparecer de suas vidas. Acusavam-no de destruir uma família e de ser um perigo para o patrimônio de Juliana. A pressão era imensa, mas a cada ataque, o amor deles se fortalecia. Juliana via com uma clareza dolorosa a superficialidade e a mesquinhez do mundo em que vivia, e isso não fez senão reforçar a sua determinação. Ela havia encontrado o amor verdadeiro e não estava disposta a trocá-lo por convenções sociais ou por uma imagem que a sufocava. O primeiro grande milagre deste capítulo veio de uma atitude inesperada de Juliana. Cansada de ser apenas uma vítima das circunstâncias, ela decidiu agir. Para calar as vozes de seus críticos e provar a seriedade de suas intenções, ela fez uma oferta que transformou a vida de ambos. Ela propôs a criação de uma fundação educativa, com um capital inicial substancial do Grupo Almeida, e ofereceu a Rafael o cargo de diretor. A sua intenção era dar a Rafael a oportunidade de usar todo o seu conhecimento, sua cultura e sua paixão pela educação, permitindo que ele realizasse o sonho que a vida havia ceifado dele. Rafael aceitou com um entusiasmo avassalador, mas impôs uma condição que surpreendeu Juliana e demonstrou a sua integridade. Ele queria que a fundação fosse realmente independente,
que o cargo fosse conquistado por mérito e não por relações pessoais com ela. Ele desejava provar ao mundo, mas, acima de tudo, a si mesmo, que era capaz de estar à altura de qualquer desafio, independentemente de sua origem. Os meses seguintes foram um turbilhão de trabalho árduo, mas também de uma alegria profunda. Rafael mergulhou de corpo e alma no projeto. Com a visão clara de quem conhece a realidade dos jovens carentes, ele desenvolveu programas educativos inovadores, buscou os melhores professores voluntários e criou uma estrutura que, de fato, poderia marcar a diferença na vida das pessoas. Sua competência e paixão conquistaram rapidamente o respeito de todos os colaboradores, que antes poderiam ter duvidado dele. A cada desafio burocrático, a cada obstáculo financeiro, eles se apoiavam. Juliana descobriu uma nova dimensão de sua riqueza. Em vez de gastar dinheiro em luxos fúteis, ela estava investindo em algo que podia mudar concretamente a vida de jovens. Ver Rafael realizar seus sonhos e ver os primeiros alunos se beneficiarem dos programas da Fundação lhe trazia uma satisfação que nenhum negócio jamais havia lhe dado. Lentamente, a opinião pública começou a mudar. Os resultados da Fundação eram tão palpáveis que falavam por si. Rafael demonstrou ser muito mais do que um simples oportunista. Suas entrevistas na televisão e nos jornais revelavam uma pessoa culta, apaixonada e com uma visão clara de como melhorar a sociedade através da educação. Ele se tornou um exemplo de integridade. A Fundação Grupo Almeida de Educação Social se tornou um modelo para outras empresas, mostrando que o capital poderia ser um instrumento de transformação social. A imprensa que antes os denegria, agora os procurava para reportar sobre o sucesso do projeto e os milagres que o trabalho de ambos estava realizando. O momento decisivo, o grandioso plot twist do capítulo, aconteceu durante a primeira cerimônia de formatura da Fundação. 20 jovens de famílias de baixa renda e de ambientes difíceis haviam completado um programa intensivo que os havia preparado para entrar na universidade. Os discursos de agradecimento, cheios de emoção e gratidão, as lágrimas de alegria dos pais e o brilho nos olhos dos professores foram a prova irrefutável de que o que Juliana e Rafael estavam construindo juntos tinha um valor que ia muito além das convenções sociais. Naquele dia, a sociedade que os havia rejeitado não podia mais ignorar o sucesso daquele projeto, que era fruto direto do amor deles. Durante a festa de celebração, Juliana olhou para Rafael enquanto ele conversava com os jovens formandos. Ela viu a felicidade em seus olhos, a realização de quem finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Ela percebeu que a história de amor deles não tinha apenas mudado as suas vidas, mas também estava tendo um impacto positivo em toda a comunidade. Quando Rafael a alcançou, ele a abraçou e a beijou na frente de todos os presentes. Não havia mais medo ou vergonha. Seu amor havia superado o teste mais difícil. A história culmina em um final feliz e inspirador. 2 anos após a noite no restaurante que mudou tudo, Rafael e Juliana se casaram em uma cerimônia que se tornou um símbolo de como o amor pode derrubar qualquer barreira social. A Igreja da Sé, em São Paulo, estava lotada de pessoas que representavam todos os mundos que eles haviam unido, desde a alta sociedade até os jovens da Fundação, de professores universitários a famílias humildes. Rafael, elegantíssimo em um terno feito sob medida, esperava por Juliana no altar com uma emoção que ele não conseguia esconder. Quando ela entrou, radiante em um vestido de seda simples, mas refinado, os olhos de todos se encheram de lágrimas. Não era apenas um casamento, mas a celebração de uma história que havia ensinado a muitos que o amor verdadeiro não conhece diferenças de classe. A fundação que eles criaram juntos se tornou um modelo para toda a América Latina. Centenas de jovens completaram os programas educacionais e muitos conseguiram bolsas de estudo nas melhores universidades do país. Rafael foi reconhecido como um dos mais brilhantes inovadores no campo da educação social. Juliana, por sua vez, transformou o foco de suas empresas, orientando-as para a sustentabilidade social e ambiental. Ela se tornou um exemplo de como a riqueza pode ser um instrumento de transformação positiva. Mas a verdadeira revolução,
O milagre mais profundo havia acontecido em suas vidas privadas. Rafael havia descoberto ser um líder natural, e sua autoestima cresceu não pelo dinheiro que agora possuía, mas pela consciência de estar fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. Juliana, por sua vez, encontrou um sentido profundo para sua existência. Seu amor havia amadurecido, tornando-se ainda mais profundo. Eles haviam aprendido a ser uma equipe, a se apoiar mutuamente e a construir algo juntos que era muito maior do que a soma de suas individualidades. Uma noite, 3 meses depois do casamento, eles estavam sentados na biblioteca da mansão, que agora era verdadeiramente o seu lar. Rafael corrigia os projetos de alguns jovens da fundação e Juliana lia os balanços de suas empresas. O silêncio era cheio de cumplicidade e amor. Quando ergueram os olhos de seus documentos e sorriram um para o outro, ambos se lembraram daquela noite no restaurante, que deu início a tudo. Rafael lembrou da humilhação terrível de ser abandonado com uma conta que não podia pagar. Juliana se lembrou do impulso milagroso que a levou a se levantar de sua mesa para ir em auxílio de um homem que ela mal conhecia. Esse gesto espontâneo havia desencadeado uma reação em cadeia, que transformou não apenas suas vidas, mas também as de centenas de outras pessoas. Eles haviam demonstrado que o amor autêntico é uma força revolucionária, capaz de derrubar preconceitos e de criar oportunidades onde antes havia apenas resignação. Rafael se levantou e foi até Juliana. Ela deixou os documentos e o tomou às mãos. Naquele momento simples e perfeito, eles sentiram mais uma vez a magia do que haviam construído juntos. Já não eram o empregado doméstico e a milionária, mas sim Rafael e Juliana, 2 pessoas que escolheram se amar e usar esse amor para tornar o mundo um lugar melhor. A história deles não era apenas um conto de fadas, mas a prova de que o amor verdadeiro tem o poder de transformar tudo o que toca. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.